Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma Life of Hours. Hoje é sábado, a gente está aqui para fazer a Life of Hours. Se você ainda não colocou a sua pergunta no post de ontem e você está aqui participando da live, você pode colocar a sua pergunta agora aqui na live. Então, eu vou deixar aqui nos meus comentários. Deixe a sua pergunta aqui na live. Então, você já sabe, qualquer pergunta que a gente tem autoridade para responder na área de contabilidade, na área de imposto de renda, ITIN. Nessa época aparece muita pergunta sobre ITIN ou abertura de empresa. Fique à vontade. Se você ainda não colocou essa pergunta, você pode colocar aqui agora. Hoje eu tive algumas pessoas perguntando como é que eu faço para entrar na live. É muito fácil, gente. A live, a gente coloca ela no grupo do Facebook Brazilian Business California. E se você quiser participar da live e você tá no grupo Brazilian Business California, é só você ir nas suas notificações, aquele lugarzinho no canto direito superior assim do Facebook, que mostra todas as ocorrências lá do Facebook. Vai aparecer lá, olha, a Cristina tá live. Aí você clica ali e você já tá na live. Aí você vai poder participar com a gente aqui. Então, se você quer participar, se você quer deixar sua pergunta, lembrando, você pode fazer a pergunta no post do dia anterior, ou então você pode vir aqui participar com a gente da live, tá bom? Então, vamos começar hoje com as nossas notícias, né? Gente, a primeira notícia que eu queria compartilhar com vocês é que o EIDL Advanced, que é o grant, só explicando para vocês que lembram, grant é quando alguém dá um dinheiro, o governo dá um dinheiro para você e você não precisa pagar esse dinheiro de volta. Isso é grant. E loan é o empréstimo, não necessariamente é um grant. Então, o EIDL tem a parte do loan. Às vezes você vai lá para pegar um loan do EIDL e você tem que pagar de volta, a não ser que for um grant. E esses dias a gente tem visto que o EIDL Grant é o EIDL Advanced. A notícia que eu tenho para dar para vocês hoje é que ele está de volta, mas só para 2 grupos de pessoas, né? E essas pessoas vão receber um e-mail do SBA convidando para fazer essa aplicação. O primeiro grupo é de non-profits, né, que aplicaram para o primeiro IDL. Elas vão receber um e-mail do SBA para fazer essa aplicação, vai convidando. E o segundo grupo é empresas que aplicaram para o EIDL Advanced e não receberam porque os fundos já tinham acabado. Então, essa é a primeira notícia. O EIDL Advanced Grant está de volta, mas só para esses 2 grupos de pessoas. Então, não é todo mundo. Quem já aplicou, não é para aplicar de novo. Essa é a notícia que a gente tem até agora. Se você ainda não colocou a sua pergunta, fique à vontade, coloca a sua pergunta aqui nos comentários, que a gente vai responder com certeza. A segunda notícia é que, se você é professor ou instrutor aqui nos Estados Unidos, você já deve saber que você tem a dedução de até $250 por pessoa e que, claro, essas despesas elas têm que ser qualificadas, né, aprovadas para serem deduzidas. Você pode deduzir isso, não é novidade. Uma novidade é que
nesse ano de 2020, você vai poder incluir nessas despesas as despesas que foram relacionadas com proteção de Covid. Então, por exemplo, máscara, hand sanitizer, luvas, comunicação visual, letreiros, essas coisas todas, vocês vão poder deduzir, adicionar nas despesas, né? E somar para dar os 250 e poder deduzir na sua declaração de imposto de renda. Então, essa notícia para quem é professor, instrutor aqui nos Estados Unidos e que tem essa despesa, com certeza você vai poder deduzir. E eu vou deixar aqui para vocês um, um link do IRS que fala sobre essa dedução. Bom dia, Maria! Tudo jóia? Então, eu vou deixar para vocês aqui nos comentários o link do IRS que fala sobre a dedução de despesas como professor, que é até $250. E também vou deixar aqui para vocês o link dessa notícia, que você vai poder adicionar os itens relacionados ao Covid. E com isso, você fica aí documentado para poder usar isso na sua declaração de imposto de renda. Tá bom? Então, ó, se você ainda não colocou a sua pergunta aqui nos comentários, se você tá na live, coloca a sua pergunta, a gente vai responder com certeza. E a outra coisa que eu queria lembrar, eu sempre faço isso aqui, né? Não esqueçam de participar dos minicursos que estão lá na plataforma online da eTraining Shop, né? Para quem não sabe, a eTraining Shop é uma plataforma de cursos online em português que a gente está fazendo alguns mini cursos e cursos para poder te ajudar no seu dia a dia, nas tarefas que você tem que fazer. Tudo isso em português e com certeza vai te ajudar. Bom, se você ainda não colocou a sua pergunta, você pode colocar nos comentários que a gente vai responder para vocês, sem problemas. Agora vamos para as dicas de hoje. A primeira dica é o seguinte, olha, se você está procurando um profissional para te ajudar a fazer a declaração de imposto de renda, cuidado com profissionais que não assinam a tax return e que não têm licença. O IRS, ele disponibiliza para você uma lista para você ver, olha, eu quero fazer com essa pessoa, deixa eu ir lá ver se ela está na lista do IRS. Isso é o mínimo que você pode fazer para ver se essa pessoa tem licença e tem autorização para fazer declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Então, ó, eu vou compartilhar também aqui a lista do IRS, né, o link onde você pode ir lá, é um diretório que o IRS fornece para você e fala assim, olha se o profissional que você quer trabalhar, ele está qualificado para fazer isso. Ele tem que assinar sua tax return falando que foi ele que fez. Ele tem que se responsabilizar por isso. Isso é uma coisa muito séria. Então, ó, se você tem alguma dúvida e ainda não colocou pra gente, coloca lá nos comentários, a gente vai te ajudar. E a outra dica, se você aplicou para o Stimulus Check, ó, se você recebeu o Stimulus Check e quer ver quanto é que você recebeu, qual o status do Stimulus Check, você ainda não recebeu, tem um link que o IRS disponibiliza que você pode ver o status do Stimulus Check, que é o Get My Payment. Então, é outro link que eu vou compartilhar com vocês aqui e que se vocês precisarem ver status ou qualquer assunto do estímulos, é um bom link para você usar, tá? Então, essa é mais uma dica da gente de hoje. Se você não colocou a sua pergunta, se você tem uma pergunta, coloca aqui nos comentários que a gente vai te ajudar. Então, agora, gente, nós vamos para as perguntas do post, tá?
do post. Vamos ver se a gente tem uma pergunta do post. Sim, a gente tem uma pergunta, que é a Letícia. Tudo bom, Letícia? A Letícia mandou aqui pra gente. Gostaria de informações de self-employed para fins de aposentadoria. Como eu faço para pagar? Letícia, vamos falar sobre aposentadoria hoje então, um pouquinho. Primeiro, se você é self-employed, você paga a self-employment tax. Com isso, Letícia, você já está pagando Social Security. Então, se você tem Social Security e você paga Social Security taxes, que está dentro da Self-Employment Tax, você já está pagando o Social Security, que é usado também para aposentadoria, né? A aposentadoria do Social Security, ela começa, você qualifica em ter ela aos 62 anos de idade, mais a Full Retirement Age. Se você nasceu a partir de 1960, vai ser em 67 anos. Então, sempre é bom consultar um profissional para saber qual, na sua situação, qual é o melhor ano para você se aposentar. Qual a melhor situação para você se aposentar. Então, isso é uma aposentadoria. A outra aposentadoria que a gente tem aqui nos Estados Unidos é a aposentadoria privada, que são as contas de IRA, né? Que você contribui ao longo do tempo e você só vai tirar quando você se aposentar. Essas contas, né, são abertas pela pessoa e tem uma regulamentação também. Você só pode contribuir, dependendo da sua idade, 6 mil, 7 mil ao ano. Então, essa é outra situação. Então, se você quer saber mais sobre isso, me avisa que a gente... Carlos Henrique, bom dia. Obrigada, Carlos. Ah, então, se você quer saber mais sobre isso, me avisa, a gente pode falar mais sobre isso. Respondendo a sua pergunta, como é que eu faço para pagar? Se você paga self-employment tax, sendo self-employed, você já está fazendo o pagamento do Social Security tax e com isso, só toma cuidado para lembrar o seguinte, que aposentadoria em Social Security, você precisa 40 pontos, 4 pontos por ano, ou seja, 10 anos pagando 4 pontos. Pagar o mínimo desses 4 pontos é importante, tá? Então, quando você aposentar, vai ter um cálculo, eles vão considerar os 35 anos de trabalho, mas você tem que ter, para qualificar, você tem que ter 40 pontos em 10 anos. Então, se você também quiser saber mais sobre esse assunto, manda sua pergunta, pode colocar aqui na live, pode colocar nos posts e a gente vai tentar te ajudar da melhor maneira que a gente pode, tá bom? Então, essas foram a pergunta do post. Eu tô vendo uma mensagenzinha da Zil, contadora top. Zil, um beijão, muito obrigada pelo comentário. E agora a gente vai responder as perguntas que foram enviadas pelos clientes da Upstack Service esses dias, de quarta-feira para cá, né? Então, a primeira é o seguinte: eu terei que pagar imposto do Stimulus Check que eu recebi em 2020? Não, não tem que pagar, tá? Stimulus Check não é tributado, não vai ser tributado. Agora, lembra, você vai ter que informar que recebeu o 1 e o 2, quanto que você recebeu, se você não recebeu, porque lembrem, na declaração de 2020 tem um Recover Rebate Credit, para a gente justamente, se você qualifica e você não recebeu, você vai receber junto com a declaração de 2020. Então, respondendo a pergunta do meu cliente, eu terei que pagar imposto de estímulo cheque que eu recebi em 2020? Não, não vai ter. Não vai ter que pagar. Então, gente, se você ainda não colocou a sua pergunta e você quer participar, você quer perguntar, pode colocar nos comentários aqui da live agora e eu vou com certeza responder para você. A outra pergunta é: se eu trabalhei de casa em 2020, eu posso deduzir home office como despesa?
A minha resposta vai ser, olha, depende. Se você é empregado de alguma empresa e trabalhou de casa, sorry, não pode deduzir, gente. Não pode deduzir home office. Agora, se você trabalhou como autônomo, pode deduzir home office, tá? Agora, eu queria falar, aproveitando essa pergunta, eu queria falar para vocês uma categoria diferente de employee, que chama Statutory Employee. O que é isso? Esse Statutory Employee, ele também pode deduzir home office, embora ele é um empregado. Mas o que é esse Statutory Employee? É um empregado, geralmente de uma grande empresa ou de uma média para grande empresa, que é responsável, onde essa empresa é responsável por segurar o Social Security Medicare Taxes desse employee, mas como qualquer outro autônomo, ele é responsável por pagar as taxas dele, tá? Então, ele faz o report das taxas dele no Schedule C como um autônomo. Então, esse tipo de empregado, que chama Statutory Employee, ele pode sim deduzir home office. É um caso à parte. E eu vou dar alguns exemplos. Na verdade, são 4 tipos de employees, de empregados, que podem ser qualificados como Statutory Employee. Quais são eles? Primeiro, se você é um driver, um motorista, um distribuidor de bebidas que não seja leite, ah, ou de bebidas, carne, frutas, produtos de padaria, né? Ou quem entrega, por exemplo, lavanderia. Se o driver for pago por comissão, esse é um tipo que pode ser enquadrado como statutory employee. Isso é um dos tipos. Segundo tipo é o vendedor, por exemplo, de seguros full time, que a principal atividade dele é vender seguro de vida ou contrato de anuidade para seguradoras. Esse também ele pode, em algumas vezes, ser enquadrado como statutory employee. O outro exemplo é um indivíduo, por exemplo, que trabalha em casa com materiais que você envia para ele para serem acabados. Ele vai fazer o acabamento e ele vai devolver para você ou para alguém que você nomeie para terminar, e você que determina como é que o serviço deve ser feito. Então, o statutory employee também pode ser essa pessoa. Ou então, por último, um vendedor que seja full time e que viaja, pega ordens de clientes para você, como wholesalers, retailers, contractors, hotel, restaurante ou outro estabelecimento similar. Então, quando o serviço é feito pelo vendedor para você e a principal atividade desse vendedor é a sua atividade, ele também pode enquadrar como statutory employee. Então, lembra, quem que pode deduzir home office? Autônomo ou statutory employee. Quem é empregado de uma empresa e trabalhou de casa em 2020, não vai poder deduzir home office, sorry. Então, se você, gente, não fez a sua pergunta ainda, e você está aqui na live, pode fazer a sua pergunta. No final, nós vamos responder para você com certeza. A outra pergunta que eu tenho aqui é: eu preciso preencher o W4, mesmo que eu já enviei para o meu empregador ano passado? Não é que você precisa, mas é um bom hábito, tá? Você todo ano, e principalmente no início do ano, rever o W4 e enviar de novo para o seu empregador. Você deve enviar o W4 quando muda alguma coisa, mas você não precisa, mas é uma boa prática. Eu acho que você deve sempre rever o W4 para não ter muita surpresa
no outro ano, quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, tá bom? Então, gente, ó, se você ainda não colocou essa pergunta, tá na hora, a gente tá live aqui para te ajudar. A outra pergunta que eu tenho, como eu posso verificar quanto eu ganhei no primeiro round do Stimulus Check? Então, aqui, olha, eu vou deixar um link aqui para ajudar vocês. Tem um link que é View Your Tax Account, ou seja, se você tem uma conta com o AS, você pode ir lá, usa esse link que eu tô colocando agora para vocês e você vai poder verificar quanto você ganhou no primeiro round e no segundo round de Stimulus Check. Isso você vai precisar porque na declaração de 2020 você precisa dessa informação. Então, ó, respondendo a pergunta do cliente, já te ajudando, porque eu sei que você vai precisar. E a outra pergunta é, o que fazer se eu recebi T99G com unemployment que eu não recebi? Ai, gente, realmente tiveram alguns scams aí, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, quando você recebeu uma T99G, olha, foi isso mesmo que eu recebi? Foi. Se não foi, o que eu devo fazer? Essa é a pergunta do meu cliente. Olha, se você tem na NG, quem emite é o Estado, não é o IRS. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com o Estado que você está. Nesse caso da gente aqui, tá? É a Califórnia. Então, liga lá pro FTB e fala, olha, eu tô recebendo essa TNG, mas eu não recebi. Eles peçam para eles para corrigir, né? Vai ter um procedimento lá, mas eles vão corrigir e vão te mandar o cancelamento dela ou a correção do jeito que for. Então tem que entrar. O que eu tenho que fazer? Você tem que entrar em contato com o Estado e avisar para eles que você não recebeu esse dinheiro. Então, ó, se você não fez a sua pergunta ainda, pode fazer a pergunta aqui agora, que a gente vai te ajudar. A outra pergunta que eu tenho é: eu sou permanente residente nos Estados Unidos e tenho uma conta de investimento no Brasil. Eu preciso reportar essa conta nos Estados Unidos? Olha, se você é permanente residente dos Estados Unidos e tem uma conta de investimento no Brasil, se você tem conta, se no total das suas contas, em anytime, em qualquer momento do ano de 2020, foi mais do que 10 mil dólares, sim, você tem que reportar essa conta aqui nos Estados Unidos. Tem um processo específico para isso, que é o FBAR, e você tem sim que reportar. E a última pergunta que eu tenho aqui dos meus clientes agora é: eu posso pagar meu imposto com dinheiro? Ótimo, eu achei uma pergunta bem interessante. Pode, você pode, tem um processo. Agora, para pagar com dinheiro, reserve no mínimo 8 dias antes do vencimento da conta. O horário fala 7, mas eu ainda estou dando um mais um, 8, para fazer esse procedimento. Eu vou deixar o link aqui. É um procedimento bem especial. O AS vai processar a sua solicitação de pagar com dinheiro e vai te mandar um código, onde você vai pegar esse código e vai no local que ele vai falar onde é mais próximo de você para efetuar o pagamento. E, por favor, guardem o recibo. Sempre que você pagar qualquer coisa do AS, guardem o recibo. O AS erra. Ele erra, ele fala que você não pagou e você tem que mostrar que você pagou. Então, guardem o recibo. Eu vou compartilhar aqui com vocês o link de como pagar com dinheiro e não se esqueçam, guardem o recibo. Façam um procedimento, o procedimento é Pay with Cash, numa loja perto de você.
Não esqueçam, guardem o recibo, é muito importante. O IRS erra, ele erra, tá bom? E para finalizar, agora nós vamos olhar as perguntas que a gente tiver aqui na live e vai responder para você. Então, eu vou aqui pro início da minha live. Maria Passos, bom dia, de novo. Depois tem meus links aqui. Henrique, bom dia, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Carlos Henrique. Cláudia, Cláudia hoje está aqui. E as pessoas que fazem a própria declaração de imposto de renda, exemplo TurboTax, precisam procurar um profissional para assinar? Não. Quando você faz a sua declaração com o TurboTax, o IRS sabe que você que fez. Então, ninguém está fazendo por você sem assinar. Essa é a diferença. Por quê? Porque se você fala, eu preparei a minha tax return e foi realmente você que preparou, sem problema. Você vai colocar lá self-prepare e tá tudo certo. Você é o único responsável por tudo que você colocou lá. Então, não precisa ninguém profissional para assinar. Agora, o que o IRS está falando, e ele chama de ghost, Tax Prepare Ghost, é quando alguém faz a declaração para você e não identifica que foi ele que fez e coloca como se você tivesse feito. Esse é o problema. Isso é que o IRS não quer. Agora, se você vai fazer a sua e você vai ser responsável por você, não precisa achar um tax professional para assinar. Tá bom, Cláudia? Quais as vantagens de ter um tax professional para fazer a sua própria declaração? Bom, eu tenho vários casos que, se ela estiver me escutando, ela vai saber, né? Mas, assim, vários clientes que foram lá, fizeram no TurboTax. A vantagem é, tem alguém atrás para te ajudar. Porque quando dá alguma coisa errado, no caminho feliz, gente, não tem o que ver. Tanto faz o TurboTax quanto um Tax Professional. Se der tudo certo, deu tudo certo, já passou. Mas se der alguma coisa errada, quem é que vai te ajudar? Essa é a grande pergunta. Então, qual a vantagem de ter um profissional versus fazer a própria declaração? Se um profissional fizer a sua declaração, primeiro ele vai saber o que está fazendo, né? Exatamente o que está fazendo. Segundo, se der alguma coisa errada, tem uma pessoa atrás de você para te ajudar, para te falar assim, olha, isso aqui que você está recebendo, faz isso, pelo menos isso. Isso é o que você espera de um profissional quando alguém faz a declaração para te ajudar. Marcela, quanto de taxas é um valor bom para a pessoa precisa pagar para ser aprovado para comprar uma casa? Olha, Marcela, comprar uma casa é uma coisa muito delicada e eu tenho clientes esse ano preocupados com isso. Primeiro, para comprar uma casa, vai depender do valor da casa. O ideal é você conversar com o lender, né? Mostrar para ele a sua declaração, ver com ele qual é o valor de casa que você está querendo comprar, para ele te dar uma ideia. Mas eu diria, se você, por alto pela minha experiência, se você quer, por exemplo, comprar uma casa de 500 mil dólares, né? Você vai ter que ter net aí uns 50, 60 mil dólares de Adjust Gross Income na sua tax return. Mas, de novo, vai depender de quanto é que é a casa que você vai querer comprar. E outra coisa, lembrando que não é uma declaração, não é um ano de declaração, não. É de 2 a 3. Você tem que comprovar que você faz dinheiro aqui, que você pode pagar um mortgage. Então, compra de casa, tem alguns lenders que a gente pode indicar. Você tem que consultar um lender para saber exatamente como agir nesse caso, tá bom? Não é só tax. Flávia. Oi, Flávia, tudo bom? Você conseguiu, que bom. Gostaria de saber sobre a declaração de imposto de renda. Sou residente, minha filha tornou-se residente agora, meu marido americano,
me declara na declaração dele. Ele teria algum benefício de declarar também? Ela é estudante e nunca trabalhou. Ela tem 22 anos. Ela precisa fazer declaração ou não? Ah, ok. Então vamos lá. Flávia. Primeiro, ele teria algum benefício? Sim, ela tem 22. Se ela é full-time student, ele pode declarar ela até 24 anos. Então, ele teria benefício? Sim. Tem benefício em declarar ela, sim. Ela precisa fazer a declaração ou não? Se ela nunca trabalhou, ela não paga nada para ela não recebe dinheiro nenhum, ela não precisa fazer nenhuma declaração, tá? E ela, o melhor provavelmente é ela entrar na declaração de vocês. Eu acredito, vocês estão fazendo juntos, porque aqui, ó, gente, só para deixar claro, o marido e a mulher, um não é dependente do outro. Eles fazem juntos. E aí tem os dependentes que podem ser filhos, mãe, pai e etc, né? Então, ele, embora você não tenha income nenhum, você não é dependente dele, você faz junto com ele. E ele tem vantagem em fazer junto com você, porque o income é dele, mas você tem a sua dedução. Se vocês Itemize deduction, tem Itemize deduction. Se você não Itemize deduction, tem a sua standard deduction e a standard deduction dele junto. Então, aumenta a dedução. Ele tem toda a vantagem de fazer com você. E coloca a sua filha. Ela tem 22 anos. Se ela for full-time student, ela pode estar na sua declaração. Tá bom? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Então aqui tem mais links. Entendi. Muito boa explicação, obrigada. De nada. Bom, Flávia, se você ainda tiver alguma, ou Cláudia, né? Se vocês ainda tiverem alguma observação para fazer, você ainda pode colocar. De nada, Flávia. Você ainda pode colocar aqui na live, né? E eu, se ainda não expliquei tudo, posso ainda explicar se ficou mais alguma coisa pendente. Gente, olha, foi muito bom interagir com vocês, foi muito bom fazer a live, né? Eu realmente espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de se preparar para fazer a declaração de imposto de renda em 2020 o quanto antes. Esse ano é muito importante fazer o quanto antes, porque tem muita coisa que talvez você precise correr atrás e tem que ter tempo, e às vezes não é tão rápido. Então, ó, fiquem ligados, compartilhem com seus amigos a live, compartilhem com seus amigos que você pode ajudar os cursos lá da e-training, né? A próxima live, a próxima live office hours vai ser na quarta-feira, às 8 horas da manhã. Não se esqueçam que tem o post do dia, na terça-feira, que fica lá o dia todo, para você colocar sua pergunta. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para vocês. Vocês aproveitem bastante e qualquer coisa, nós estamos aí, tá bom? Muito obrigada.